Muito bem, pessoas e pessoas desse pequeno planeta azul que fala português, estamos de volta com mais um episódio do podcast mais limpinho da internet mundial, OV-Ray Master Talk, episódio de número 55. E nesse episódio a gente vai falar de um dos assuntos mais quentes do momento, que são os NFTs. Como é que eles funcionam? O que são? Para que servem? Dá para ganhar dinheiro com isso? Pois é. Essas e outras perguntas você vai ter respondidas aqui nesse episódio muito especial com uma das grandes feras no assunto, que é o André Rosemeister. E aproveitando antes desse papo, se você estiver ouvindo a gente no Spotify ou qualquer plataforma de áudio, dá uma olhada também nesse episódio lá no YouTube, porque no YouTube você vai ver que tem informações adicionais. Pois é, a gente tem informações adicionais sobre a nossa conversa, com dados adicionais, com os sites que a gente fala, tudo aparecendo na tela enquanto a gente conversa. Então é uma experiência diferente, talvez, quem sabe, mais legal até para você que é curioso e quer saber desses detalhes. Então a gente agora fala com o André e, se você quiser, de novo, dá um pulo lá no YouTube e assiste também a nossa conversa por lá. Este episódio é um oferecimento de Chaos Create Your World. E aí a gente chega para esse episódio com um dos caras que eu sou suspeito porque, pô, né, o cara é brother e tal, mas é um dos caras que eu conheço que mais entende de NFT, que é o seu André Rosemeister. Bem-vindo de volta ao OV-Ray Master Talk, senhor André Rosemeister. Muito obrigado. Um prazer sempre inenarrável estar aqui com você. E eu que agradeço sempre, porque é sempre legal contar com o senhor para a gente falar de assuntos variados. Podemos falar de carnes, podemos falar de pratos podemos variados. Falar de hambúrgueres. Pô, aliás, o senhor andou postando um hambúrguer aí que, pelo amor de Deus, eu quase soltei um te odeio. Mas a gente pode falar em outro momento disso. Eu sei que inclusive, eu queria dar um salve pra galera que me manda mensagem pra falar de comida e falar das suas comidas, tá? Tem muita gente que manda, não, porque você, o André, e não sei o quê, vocês tinham que fazer uma vez me falaram que a gente tinha que fazer um podcast só sobre culinária. Porque, sei lá, né, de repente, quem sabe, né? Mas, enfim. É uma boa também. Ressuscita o Steakhouse, de repente. Né? Não sei. Eu te falei, né, que eu fiz uns testes com carvão em casa, né? E aí, deu certo? Cama de carvão, eu fiz cama de carvão e cama de madeira. Interessante, viu? É uma forma de defumar que fica interessante. Bem bom, né? Bem bom. Bem boa, faz uma fumacinha. Tem fumacinha. aquele esquema do azeite de carvão também, defumar. Tem o esquema do azeite de carvão, que é legal. Dá mais trabalho, né? Claro, mas você tem que preparar e tal. Mas é interessante, cara. Você faz uma caminha de carvão, passa um maçarico, ele cria uma brasinha, você bota a carne antes de selar, aí você sela em cima, dá o tempo dela zoar embaixo, aí você vira. Eu acabei de jantar, mas tá me dando fome. Bom, fica a dica para quem tá assistindo aí. Mas, cara, é o seguinte, a gente, né, como eu falei, a gente vai falar de NFT, e a ideia é falar até dessa história de NFT, que é um negócio muita gente falando, muita gente, né, soltando termos, OpenSea e não sei o que, eu vou dropar, e papapá. Pô, assim, eu tenho certeza, tem aqueles grupos, né, de Facebook, etc. 98% da galera não faz a menor ideia do que tá acontecendo. O cara tá lendo para tentar entender e não tá entendendo. Então, a ideia aqui era a gente, né, falar sobre tudo que você sempre quis saber sobre NFT, mas não tinha para quem perguntar. E aí a minha primeira pergunta eu só vou falar logo de cara, assim, é complexo pra cacete. O mundo do NFT é um mundo vasto. Eu entendo, eu tô envolvido trabalhando com NFT vai fazer um ano, aproximadamente, e eu acredito que eu não sei nem um terço do que eu deveria. Então, ou muito menos, talvez. Mas eu admito que eu sei muito mais do que a média da população. Então, não, mas assim, eu acho legal, assim, até para quem não sabe, você já dropou coleções de NFT, né? Então você já comercializou os seus NFTs, teve uma mostra, né? Inclusive, né? Onde foi? Foi em Florianópolis, né? Foi Florianópolis. Florianópolis, foi a primeira do Brasil ou do mundo? Eu fiquei na dúvida, aí eu fui procurar ia ser a primeira do mundo,
mas teve uma em Nova York 2 dias antes da nossa. Então a gente foi a segunda. A gente pode dizer que fomos a primeira da América Latina. Que já Ou tá do bom. Hemisfério Sul. Hemisfério Sul, pô. Hemisfério Sul é chique pra cacete, velho. Pô. Mas, então assim, você tá atuando no negócio, você faz ele funcionar, né? Que eu acho que é o mais interessante. Então, assim, a primeira pergunta, obviamente, é: que Katsu é um token não fungível, né? O Non-Fungible Token, que é o NFT. O que é isso, afinal? Cara, NFT é um contrato, tá? É um contrato digital. E o que isso quer dizer? Tá, e daí? O que é um contrato digital, né? Bom, é como um contrato de verdade. Ele indica quem possui uma propriedade. A única coisa que mudou é que agora a gente consegue ter a mesma coisa, uma forma de atribuir propriedade, só que no mundo digital. Antigamente, não tinha, né? Tudo que você precisa de ter um contrato de propriedade vai passar por um cartório, né? Ou um órgão similar no exterior, né? Uhum. Mas a blockchain ela faz esse serviço. Ela é uma série de elos, né? É uma rede que todos esses blocos dessa rede, todos esses elos, têm a informação do que pertence a quem naquela blockchain. Tem várias blockchains, inclusive, né? A gente tem a blockchain da rede Bitcoin, a gente tem a blockchain da rede Ethereum, a gente tem a blockchain da rede Solana, da rede Cardano e muitas outras. Muitas outras. Tem um monte. Tem muitas hoje em dia. Mas poucas ainda são capazes de você ter os smart contracts, que são esses contratos digitais. Por exemplo, o Bitcoin não tem isso. Quem tem é Ethereum, agora tem a Solana, o Cardano passou a ter há poucos meses atrás, Polkadot, se eu não me engano, não sei se já tem ou se vai ter muito em breve. Uhum. Enfim, tem várias aí que estão competindo aí com a Ethereum. A rede Ethereum é a mais... Agora, aí eu acabei não respondendo, né? O que é o NFT, né? Então, tipo assim, eu estava explicando o conceito de blockchain, o que quer dizer blockchain. Então, dentro dessa blockchain, é como se ela fosse o cartório, e lá estão contidas todas as informações de quem possui o quê, certo? E todas essas informações são abertas para qualquer pessoa checar. Então, o que acontece? A gente tem uma rede de computadores fazendo essa checagem, e é por isso que tem essas questões de consumo de energia e tudo mais, porque para validar a propriedade de alguma coisa, tem que vários computadores têm que validar e eles entrarem em consenso. É essa pessoa mesmo que é dona da parada. Antes disso, não tinha, e agora, com o advento da blockchain, a gente consegue atribuir propriedade. E o NFT nada mais é do que um contrato que diz que você tem uma propriedade digital, seja ela uma música, seja ela um JPG, um JPEG, como a galera fala assim, mas é só um JPEG. Digamos que seja, mas ele é o JPEG que o artista que criou assinou e disse: essa obra é a minha obra. Igual o quadro. O quadro você também poderia dizer, mas é só tinta em cima de uma tela. Ou parecido até, mas é só tinta em cima de uma tela. Como pode valer milhões? Entendeu? Então, aí você me leva a uma outra questão. Na verdade, enquanto você está falando, eu estou, né, matutando aqui, assim como todo mundo que está vendo e ouvindo a gente. Porque primeira coisa,
tem as redes, né? Eu vou quebrar algumas perguntas, tá? E aí, com base no que você me falou. Eu tenho a Ethereum, eu tenho a Cardano, né? Você falou. ah, Cardano, tem Solana. Solana, enfim, um monte de rede. E aí, pelo que eu entendi, sei lá, eu tenho aqui uma imagem que eu resolvi, que eu falei, pô, eu quero tornar essa imagem um NFT porque eu quero comercializá-la, tá? Uma música, ou seja o Certo. que for. Que, aliás, é uma coisa interessante, que um NFT não necessariamente é uma imagem. Ele pode ser uma música, ele pode ser um arquivo, né, Pode ser qualquer basicamente. arquivo. Poderia ser, sei lá, um livro digital, é um Pode ser NFT. um livro digital, Né? pode, inclusive, alguém comprou um livro digital, um NFT de um livro do Duna. Do Uhum. Duna, esses dias aí foi engraçado, virou meme, assim, que os caras compraram achando que eles estavam comprando os Os direitos do direitos filme, né? de uso do livro, De de, adaptação e de tal, né? adaptação e produção. Não, você só comprou um. Então, mas é aí que tá, né? Você vê a quantidade de confusão. Então, assim, por isso que eu quero quebrar algumas perguntas. A primeira é, pela lógica que você, né, colocou aí pra gente, se eu registrei o meu NFT na Ethereum, por exemplo, ele só existe na Ethereum, Sim. enquanto rede, né? Uhum. Isso significa que se por algum motivo a Ethereum deixar de existir, o meu NFT perde o valor, ou seja, eu que fui lá e comprei aquela música, aquele livro, aquela imagem, eu perco a minha propriedade sobre aquela obra? É curioso a pergunta, porque, tipo assim, o que poderia acontecer para a rede Ethereum parar de existir? Sim, Tipo sim. assim, sim, se a rede Ethereum parar de existir, tudo que está nela para de existir, porque tudo que está dentro dela parou de existir porque ela não existe. Uhum. Certo? Então, Sim. é essa a questão. Porém, a blockchain ela tem uma característica muito interessante, que todo mundo fala, que é a descentralização. Sim. É como Então, falar tipo assim, a assim, internet não vai existir, né? É exatamente, a mais ou menos internet isso. não vai existir. Não tem como a internet não existir. Uhum. Ninguém é dono da internet, ninguém controla a internet, como ninguém controla uma blockchain. Você tem as, as fundações, tipo as DAOs. Eu não vou entrar nesses assuntos, não, porque é muito complexo e eu nem sei explicar muito bem, tão bem. Mas, tipo assim, a rede é descentralizada, ela está espalhada pelo mundo. E se, por exemplo, a China foi lá e bloqueou Bitcoin, deu um crackdown em todas as criptos lá na China, todo mundo saiu da China e continua. Tipo, teve uma queda ali, teve um tombo ali na quantidade nos valores das criptos durante aquele período atribulado ali e as coisas voltaram a tomar forma depois. Porque, tipo assim, momentaneamente diminuiu a movimentação porque diminuiu o poder de processamento da rede. Porque, de repente, parou de ter um monte de servidor que estava lá ajudando a fazer a rede funcionar. Mas não para, não tem como. A não ser que a gente tenha um cataclisma e acabe a internet. Entendeu? Que aí vai ser, eu diria que é o menor dos nossos problemas é acabar o NFT, né? Tipo, Exatamente, exato. acabou a internet. Fala, meu NFT, mano, foda-se teu NFT. Nós estamos com uma treta um pouquinho mais complicada aqui, né? O que é mais louco de tudo isso é que, de repente, num cataclismo desse assim, o que vai sobrar é o metaverso. Que Então. as pessoas vão falar assim, cara, não consigo ir lá fora, porque, tipo, sei lá, tá muito quente, fudeu o mundo, Deu uma mas a, pandemia. mas a gente tem ar-condicionado, bota um device aqui, estamos no metaverso. Pode ser, né? E aí o NFT vai ser o que sobrou, tá? Vai Verdade. ser, talvez seja um você falou É, assim, talvez seja o menor dos nossos problemas, talvez não, hein? pode Vai ser, né? saber. Vai saber. É, Uma outra pergunta ainda valendo nessa linha de raciocínio, né? Você usou o exemplo de que você compra uma pintura e coincidentemente foi exatamente o que eu falei para mim. A gente estava conversando, né, antes da gravação, foi o que eu falei para minha esposa. Você compra um quadro do Leonardo da Vinci porque foi o Leonardo da Vinci que pintou.
Você não está pagando o valor da tela, você não está pagando o valor da tinta que ele usou, do desgaste do pincel, e nem do tempo dele, né? Tecnicamente, o tempo dele não valia, quando ele fez, não valia US$ 1 trilhão, né? Uma Uhum. Mona Lisa, que é um bagulhinho que é basicamente um A4, né? E aí quando eu falei, ó, um JPEG, né? É mais ou menos isso, você está pagando no seu NFT o que aquele artista fez. E aí, claro, ela, como uma pessoa que não é do meio, né, não é do ramo, as indagações dela para mim foram aquelas mais óbvias e que você fala, porra, faz sentido. Porque a primeira pergunta que ela fez, e eu acho que é a pergunta que todo mundo faz, ela, por que eu compraria uma imagem que todo mundo pode ter exatamente a mesma imagem com as mesmas vantagens? Eu posso imprimir, eu posso botar de fundo de tela no celular. De novo, estou falando de imagem, né? Mas pode ser qualquer coisa. Que a minha, fui lá e paguei, sei lá, US$ 10 mil. O Neymar pagou não sei quanto lá num macaco, né? Há um tempo No Bored atrás, né? Ape. Não sei, ele pagou muita grana tal, e todo mundo falou, nossa, ele pagou. Aí você fala assim, ah, mas todo mundo pode usar o macaco do Neymar, o gorila do Neymar, sei lá, de fundo de tela. Então, as pessoas começam a não enxergar o valor. Aí você fala, mas por que você compraria isso? Ah, a pintura. Ah, mas é porque eu teria pintura na minha casa. Eu teria aquela pintura estaria ali pendurada, eu poderia pegar e mostrar para as pessoas aquela pintura. Então, assim, Ok. Aí eu te faço a pergunta de volta aí, só para reflexão. Tá, você gostaria de ter a Mona Lisa na tua casa e falar assim, pô, a Mona Lisa do Leonardo da Vinci, cara. E aí, você poderia colocar ela também na sua casa, só pegar uma impressão muito boa dela, porque tem um monte aí em qualquer site aí, uhum, e mandar imprimir e botar na tua parede, com as mesmas vantagens. Talvez até fique, a impressão talvez fique melhor até do que a fica original. maior, né? Inclusive, né? Porque, Bonita, tipo, maior, o cara fez ali um upscaling ali, melhorou a resolução. passou um Lightroom da vida para dar Então, uma melhorada, uma e aí, saturada. e aí você fala assim, é a mesma coisa? É legal o exemplo da Mona Lisa, porque a Mona Lisa é uma das obras mais famosas do mundo. Uhum, E ela é famosa porque todo mundo já viu a Mona Lisa. sim, Por que todo mundo já viu a Mona Lisa? Porque a Mona Lisa foi replicada uhum, infinitamente, cara. A gente já viu a Mona Lisa em publicação impressa em um monte de lugar, na internet o tempo inteiro. A Mona Lisa está aí, sendo copiada e replicada, e copiada e replicada. Quanto mais isso acontece, mais famosa aquela imagem fica e mais valiosa a original daquela imagem fica. Então, quando você sim. fala, então esse JPEG aqui, que é igual a todos os outros aqui que a gente copiou, que todo mundo tem, que todo mundo põe lá, ele é tão valioso assim, exatamente porque todo mundo copiou, todo mundo viu. Bored Apes, por exemplo, todo mundo já cansou de ver os Bored Apes aí, está em tudo quanto é lugar. Quanto mais famoso e replicado aquilo ali, mais o original vale. Então a gente pode dizer que o NFT, ele na real, ele é um certificado de originalidade. Ou Exatamente. seja, ele é algo que eu tenho, tá? Pode ser, sei lá, um certificado digital, tipo um VeriSign da vida. Que aí é a próxima pergunta que eu vou te fazer, inclusive, como é que funciona para eu verificar uma autenticidade de um NFT, né? Mas Uhum. assim, ele seria do tipo, olha, todo mundo tem, mas o meu é o original. Só que aí tem uma outra questão, né? E aí eu vou fazer uma pergunta que é até um pouco mais genérica, porque eu nunca tive a experiência de comercializar a minha arte pela minha arte. Por mais, né? Tipo, eu nunca pintei um quadro e saí vendendo o quadro, por exemplo, né? A gente, quem é do 3D, principalmente, sempre faz comissionado, mas tipo, eu faço projeto do outro cara, propaganda da agência, enfim. Mas quando eu adquiro um NFT, o que eu adquiro exatamente? Você falou, comentou dos caras que compraram o NFT do Duna achando que eles tinham o direito sobre a obra, né? Mas no caso de um quadro, aí você me fala que se eu tô errado. No caso de um quadro, quando eu compro o quadro, eu também tenho o direito de, entre aspas, publicação desse quadro, não tenho?
Tipo, falou, ó, a Mona Lisa é do Louvre, então se eu quiser colocar a Mona Lisa num livro, se eu quiser estampar uma capa de revista com a Mona Lisa, eu tenho que chamar o Louvre e falar, ó, eu quero usar a Mona Lisa, ou não. Olha, eu não sou advogado dessa área, mas o que eu entendo é o seguinte: o Louvre, eu acho que o direito de publicação da Mona Lisa é de todo mundo, porque na verdade já não tem mais É domínio não tem público. mais direitos autorais, é domínio público. Eles têm o direito à obra, a obra física, a obra é deles, mas o direito de uso Uhum, comercial da Mona Lisa ninguém tem, nem eles, entendeu? uhum, O que acontece no NFT é que você tem direito ao que o contrato te dá. uhum, E aí esse contrato varia. Por exemplo, o Bored Apes, que você estava falando, até onde eu sei, tá? Não sei se isso é lenda urbana. Agora eu vou falar como se fosse uma verdade. Eu fiquei até meio com medo de falar como se fosse uma verdade. Me corrijam se eu estiver errado, então. Mas até onde eu sei, o Bored Apes te dá o direito de uso comercial do Bored Ape que você possui. Então, se você comprou o Bored Ape lá 2322, sei lá qual que é esse aí, mas nem sei se é esse. Chega a Bom, isso, né? esse Bored Ape, se você quiser fazer um comercial com o seu Bored Ape, e você pode cobrar os direitos comerciais de uso do seu Bored Ape. Isso é uma coisa muito interessante, um formato muito interessante. Isso foi curioso, assim, porque eu não sabia que era isso, mas me perguntaram numa, numa dessas pergunte tudo que você quiser que a gente fez do nosso projeto lá, do meu projeto do Art Monkeys, que uma das pessoas me perguntou se ele poderia ter o direito de uso comercial do, da, do, do, do Art Monkey dele. E aí eu parei na hora, assim, né, eu e o time, a gente ficou tipo assim, olha, a gente não parou para pensar nisso, mas a gente... E ele que deu essa informação para a gente, depois eu fui pesquisar e era isso. Até onde eu vi era isso mesmo. Eu falei, cara, isso é interessante. Não temos isso no nosso contrato, no nosso smart contract, mas é algo para a gente pensar. E a gente está com umas ideias de dar esse uso para os nossos colecionadores, Uhum, e eu não vejo um problema nisso. Assim. O direito autoral no NFT, por exemplo, de uma coleção, da minha coleção ali no caso, eu mantenho do nome, do direito de uso comercial da coleção como um todo, mas o direito de cada um usar o seu ArtMonkey como bem entender não me parece ser um problema. Assim. É uma coisa que a gente está pensando, inclusive, criar algumas formas que eles possam usar isso dessa forma. Outra coisa que saindo um pouco do lance da coleção, que, de maneira geral, você não tem direito sobre o uso, o direito sobre o uso comercial de nenhuma das obras. O Bored Apes é uma exceção. uhum. Entendeu? Falei dela, mas não é para pensar que é como ela é. Na verdade, o Bored Apes é a exceção. E eu nem sabia que eles tinham isso. Mas todas as outras obras aí que eu saiba, você não tem direito de uso comercial delas. Você tem o direito de possuí-las. Que é como se você comprasse um quadro de um pintor que não caducou ainda o direito autoral. Uhum. Se eu não me engano, Picasso ainda não caducou, né? É que Eu acho. eram 50 anos após a morte, Ele já né, morreu, assim, já tem 50 anos que o Picasso morreu, eu eu não acho que sei, não a gente tem, não pode sei se até. tem. Enfim, Mas mas mudou a se não lei, né? tiver, Eles chamaram de. Inclusive, desculpa só. Eu lembro que essa lei mudou por causa da Disney. Eles chamam de a emenda Mickey. Por, é, né? é Porque várias verdade. propriedades da Disney iriam caducar porque Estavam o para Walt Disney caducar. morreu É, e elas iam virar domínio público e a Disney provou. É que, claro, é tudo muito novo, né? Se a gente for pensar.
porque, tipo, nunca tinha tido uma Disney, uma Nunca empresa de teve entretenimento que durasse tantos exatamente. anos, com Exato. obras artísticas dessa forma, porque você tinha filmes, você pode ter os, né, os clássicos da Metro e etc, mas eram sempre corporações. Aí você tem um Walt Disney, que é o autor, mentor, criador do bagulho. Ele morreu, daqui 50 anos você fala, então, Mickey, agora eu vou fazer o Mickey no Beto Carreiro. É. E o Obviamente não que é a pode, coisa né? mais valiosa da Disney são exatamente as propriedades Sim, intelectuais dela, sim. né? Exato. Então, tipo, de maneira geral, a propriedade intelectual do NFT continua sendo do artista. O comprador ele tem direito de possuir aquela obra, de revender aquela obra, de negociar aquela obra, mas o direito de uso comercial, não. Isso é assim, de maneira geral, tá? Diria que a 99% dos NFTs que temos por aí caem nessa categoria. Mas não é bizarro se a gente for parar pra pensar? O camarada fala assim, pô, eu paguei, de novo, sei lá, paguei 50 mil reais num NFT, que era uma edição limitada, que eram apenas três. Sei lá, a gente pega, vou pegar uma série só porque eu tô vendo na tua tela, né? Dos macacos que você fez lá atrás, né? Que você tem aí o Tá? quadro, né? Você fez, acho que eram quatro ou cinco, não eram? Que você tinha São feito? 6. Seis. É, eu lembro que era uma série, né? Aí Tá? digamos que você resolveu fazer um NFT disso. Falar, ah, Eu, pô, inclusive, fiz e vendi né? todos. E aí, de repente, você, ou sei lá, uma agência pega esse NFT, pega essa mesma imagem e publica numa propaganda, sei lá, da Nike. Para a pessoa que comprou o NFT, mesmo ela sabendo que tem esse coisa, ainda por ser uma obra virtual, pode ser um negócio meio. Pô, mas como assim? Esse negócio é meu, né? Que é os caras que queriam vender achando que o Duna era deles. Então, talvez a gente tenha um paradigma que tem que ser quebrado sobre, que é um pouco mais profundo até, sobre o que, que é arte, o que tem valor na arte. Uhum. É a arte em si? É a mídia? É o uso dela? Ela pode ser. O uso comercial dela é que tem coisa. Porque talvez seja um negócio tipo, pô, mas se eu paguei pelo original, como é que tem outra pessoa lucrando com o meu original? Que é meu, que eu paguei. Uhum. Então, essas são umas questões que talvez a gente envolve, você que está envolvido, as pessoas envolvidas com isso, talvez chegue uma hora que você fala, não, mas isso é óbvio. Mas para mais ninguém é óbvio, porque, de novo, como eu falei da minha esposa, pô, mas eu ter o quadro na mão e falar, olha que foda, isso aqui estava na mão do Leonardo da Vinci, eu Uhum. concordo, é diferente de eu falar assim, tá vendo esse JPEG que estava na mão do André ou do Eloy, e agora ele tá na minha mão, ele não é o único, não é o mesmo JPEG. Sei lá, é uma questão de, acho que, Uhum. de valor percebido, né? Que é um É, negócio complicado ainda, eu acho. é interessante, é um pouco complexo, mas vou fazer aqui uma analogia com duas coisas. Por exemplo, vamos falar aí de um artista famoso que, que esteja bombado. Ele tem a obra dele publicada em um monte de lugares. Uhum. Tipo, o cara que comprou a obra original, ele pode até se sentir um pouco não diria lesado, mas tipo Prejudicado? invadido, talvez. Então, na verdade, é o contrário que acontece, né? Porque quando é aquilo que eu estava falando, quanto mais aquela obra ela fica conhecida, mais aquela obra vale. Então, tipo, se você comprou aquela obra e você é uma pessoa ciumenta, talvez você fique assim, talvez se você comprou aquela obra e você tem uma visão de investimento também sobre aquela obra que você comprou, talvez seja muito bom ver a sua obra sendo exposta, porque aí faz com que o seu investimento tenha mais valor. Uhum. Outra coisa, por exemplo, uma coisa que é muito comum assim é desenhista de história e quadrinhos. Né? Eles vendem os originais e Uhum. eles vendem por um valor bem bom, assim, é bem caro e tal. Tem muita gente que paga milhares de dólares para ter um original
de um artista foda, tipo um Frank Miller, um Rafael Grampar, que é amigo nosso aí, Uhum. brasileiro aí, que desenha para Marvel, para DC, Bom pra cacete, bom diga-se pra de... caralho. Porra, Então, o tipo, Grandpa é foda. tipo assim, você comprou um original que vale milhares de dólares ali, e o original, e essa obra está estampada na capa de uma revista de linha que tem centenas de milhares de tiragem. E aí? Mas aí você Ela levantou vale um... menos por causa disso? Mas aí Ou você vale levantou mais um por causa exemplo. disso, entendeu? Porque assim, você falou do Grampa, do quadrinho, eu acho sensacional porque a DC, especificamente, não permite mais que os seus desenhistas vendam os seus originais. Porque ela entendeu isso, até onde eu vejo, isso é o que eu li, tá? De novo, pode ser que tenha mudado, pode ser que não seja exatamente o que eu vou falar, mas que eles estariam ganhando dinheiro não só pelo desenho deles, mas pelo fato de ser o Batman, pelo fato de ser o Superman, que do tipo, se fosse, sei lá, o Givaldo, que trabalha no bar ali da esquina, não teria o mesmo valor. Então, a DC, teoricamente, teria entrado com uma... Então, mas bom, eu discordo da DC nesse sentido, porque qualquer pessoa pode desenhar o Batman e duvido que se você desenhar o Batman, você vai vender ele por milhares de dólares. Claro, claro. Só vai vender por milhares de dólares porque é o Batman desenhado pelo artista tal. Mas é o Entendeu? Batman que Então, saiu na tipo, capa da revista que teve 800 mil cópias vendidas. sim, Entendeu? É mas tipo... tipo assim, existe sim, mas tipo assim, a DC está ganhando com a propriedade intelectual dela e com a tiragem, a venda do produto dela. Uhum. Eu não sabia dessa história que a DC tinha proibido seus. Eu sei que a DC proibiu seus artistas de venderem NFTs dos seus originais, mas não a O obra original. física, o original. Eu Não sei tinha... se a gente está confundindo, se você Pode está ser, misturando aí. Eu sei que pode a ser. DC entrou numa treta com os artistas, inclusive essas coisas ainda estão desenrolando, até onde eu saiba, tipo assim, ela falou assim, ó, não quero que vocês façam isso, mas vários artistas consultaram seus advogados e seus advogados disseram que a DC não tem o direito de fazer isso. E aí não me pergunte por quê, porque eu não sou advogado. Mas, tipo, existe uma treta judicial para ver quem é que tem a razão. Eu acho que essa treta aí, se for essa que eu estou falando aí dos NFTs, ela não se desenrolou até o fim ainda. Eu acho que ainda estamos a ver os próximos capítulos dela. Eu acho que é isso que você falou mesmo. Mas, assim, isso na verdade me leva a pensar no que você falou. Ah, porque se você começa a distribuir, né? Tipo, eu comprei um NFT, sei lá, de um desenho X e ele começa a ser usado como, sei lá, rótulo da sopa Campbell, né? Só para lembrar um pouquinho do Andy Warhol, etc. Pô, aquilo vira icônico e tal, e você fala, puta, pra mim valeu muito a pena, porque o original daquela lata de sopa é meu. Puta do caralho. Mas ao mesmo tempo, quem criou o valor foi a sopa Campbell. Ou, trazendo pra DC, quem deixou aquilo valioso, porque, sei lá, era a capa do Cavaleiro das Trevas, a grande revista do Frank Miller, foi a DC. Se ela não tivesse publicado, aquilo não teria uma parte do valor. Entende onde eu quero chegar? Tipo, não é só Eu porque foi Frank entendo. Miller que desenhou, porque se você for pegar o Cavaleiro das Trevas Então, mas aí 2 ou 3 é uma merda os desenhos dele, eu não queria. então, Mas do um é mas foda. aí entra aquela questão. Mas foi ele. Foi ele, foi ele. Então tipo assim, poderia, mas foi ele. Então, tipo, essa é a realidade. Foi ele é o autor da obra visual que ele foi contratado para entregar. E até onde eu saiba, os contratos desses artistas liberam que eles usem os originais e vendam os originais. Até onde eu saiba. Eu não sei porque eu não sou artista da DC nem da Marvel. Queria muito fazer uma capa para eles um dia, mas
Vou perguntar pro Vitor Hugo, que fez as Pois é, que capas da, fez, da né? Que Marvel, né? fez. Mas a Marvel É, ela ela sempre foi mais sossegada, ela tem um histórico, né, de ser mais artist friendly, né? é, Todo mundo que trabalhou, pelo menos que eu saiba, né? Todo mundo fala muito bem da Marvel, a parte editorial da Marvel, pelo menos nos últimos anos. Mas enfim. Uma outra pergunta ainda a respeito né, dessa história do valor do NFT. Muitas coisas têm o seu valor atrelado à sua raridade. Então eu certo. compro uma edição limitada porque ela é limitada, né? Uhum. Tipo, porque não tem 2.000, tem 5. Né? Outro dia eu gosto daquele. Assim, todo mundo tem um programa trash que a gente assiste na televisão, né? O meu é o Trato Feito. O programa é uma Tá. desgraça, mas eu assisto. O que eu posso fazer, né? É o Pawn Stars, né? Do careca lá de Las Vegas. E outro dia chegou um cara para vender um negócio lá, o cara falou assim: "Ah, mas é uma edição limitada". Aí ele olhou e falou assim: "Eu adoro essas edições limitadas com 2.800, né, tipo, 2.800 cópias". Limitada ao quê, mano? Tipo, ao hemisfério norte? Tipo, sabe? Tipo, É. então, assim, muita coisa. E ele fala: "Vou dar nada nisso, pô. Tem mais 2.799 jogado por aí. Eu quero que se dane, né?" Que é mais ou menos o mesmo princípio do dinheiro, né? É por isso que a gente não simplesmente imprime dinheiro. Se você é amiguinho, inclusive, que achou que a inflação ia acabar porque alguém imprimiu mais dinheiro, não é assim que funciona, tá? Já é bom a gente deixar né, essa luz aí. Mas a gente vê, eu tenho visto muito, né? Apesar de eu não acompanhar talvez tão de perto, mas eu tenho visto muito esse lance, né? Se for do Board Monkey, do cara falar assim: temos aí 200 itens de uma coleção de NFTs, né? Isso não tira 10 um pouco mil. o valor? É, tipo, 10 mil. uma cacetada, né? São 10 mil board apes. Então, isso não tira o valor do bagulho? Tipo, eu fiquei com a sensação de que quando. Eu não lembrava o número do 10.000, mas me deu a sensação de que quando o cara falou assim: porque o Neymar pagou X, eu vou chutar, porque eu não lembro quanto foi também, porque eu sou péssimo de número. Mas, tipo, o Neymar pagou US$ 1 milhão no NFT. Aí você fala: "Porra, mano, tem mais 9.999 dessa porra." Mas é diferente. Não, mas tá bom, tipo, é uma série muito grande. Isso não deprecia valor? Porque a gente vê isso acontecendo. É um número grande pra Então, cacete, gente, pelo amor de Deus. o supply, né? Como que é a palavra em inglês, em português? Supply Fornecimento, a não, é disponibilidade, o estoque, o né? estoque. Estoque. Supply é o estoque. O estoque de Bored Apes são 10 mil. Foram 10 mil criados e 10 mil pessoas compraram. De fato é um número bem expressivo, assim, mas é um número bem pequeno em relação à população mundial. Então, tipo, quando você fala assim, são 10 mil pessoas que possuem, ou menos, né? São pelo menos, são no máximo 10 mil pessoas Uhum. que possuem, porque tem gente que tem dois, né? O Neymar tem dois, tem gente que tem mais. Sim, é um número máximo, né? O número máximo são 10 mil pessoas. E no caso do Bored Apes, você ainda pode transformar eles em mutantes, em mutant apes, que aí diminui a quantidade dos originais Bored Apes e vai transformando eles em uma outra coleção. E, e é muito, mas é pouco se você considerar o tamanho da população mundial, ou o tamanho da população de um país. Ainda é muito pouco. Tipo, se você falar assim, só tem 10 mil carros, é uma tiragem muito baixa. 10 mil carros de um modelo é uma tiragem muito baixa. Então, Concordo. isso torna aquele item relativamente exclusivo. No caso do Bored Apes, é incrível assim, que é um item bastante exclusivo pelo preço que ele vale. Né? Se eu não me engano, eu acho que eu tenho os números mais aproximados. Aí. Neymar, eu acho que comprou o dele por 600, acho que o mais barato foi 600 e poucos mil dólares, e o outro 800 e poucos mil dólares, dá, sei lá, 6 milhões, 7 milhões de reais. Pois é, Então, absurdo. são valores assim absurdos. Mas o que faz o Bored Ape valer tanto? É porque a arte dele é linda? Ou
ou ele tem alguma funcionalidade muito incrível, a funcionalidade dele é você fazer parte de um clube muito exclusivo. É um clube que só pessoas muito ricas possuem um Bored Ape. Pessoas que querem estar nesses clubes porque no fim das contas, cara, é a mesma coisa de ter Ferrari, só que tipo... Você ainda consegue sair e fazer uma moralzinha, né, com uma Ferrari, né? Tipo... Então, mas com um Bored Ape você nem precisa de sair de casa para fazer essa moral. Você está entendendo? Porque existe um mundo virtual. Está todo mundo na internet, cara. Tipo, é muito mais fácil você ver o Bored Ape do Neymar do que ver a Ferrari do Neymar. Porque, tipo, aonde que é a Ferrari do Neymar? Tá? Não sei. Passou uma Ferrari aqui, pode ir. Acho que talvez era dele, mas eu nem sei se era. Então, tipo, na verdade, a propriedade digital ela é mais fácil de você mostrar. Então, como a gente está falando aí de muita coisa em relação ao NFT, no mundo do NFT, também é de ostentação. Tem muita ostentação. No mundo, em tudo. Em tudo. NFT é somente mais um outro lugar onde pessoas fazem ostentação. Quando você fala de um Bored Ape e você está ostentando, cara. Você está dizendo, maluco, eu tenho dinheiro pra caralho, eu comprei uma Ferrari aqui, ó, comprei um Bored Ape, sacou? Então, cara, basicamente é essa a mentalidade, é o mindset da parada. Você fala, pô, mas isso é muito zoado. Pode ser, mas como é todo tipo de ostentação. Todo tipo de ostentação é zoado, entendeu? Na minha opinião, né? Eu acho. Assim. Mas eu não acho que ter um Bored Ape em si seja zoado. Assim. Eu não sei se teria, não sei se... Não, assim, eu gostaria de ter, porque valeria muita grana, eu estaria rico se eu tivesse. E talvez se eu tivesse, eu venderia para ter acesso ao dinheiro. Agora, uma pergunta. Eu vi um vídeo esses dias de um economista, eu acho que ele era americano, não sei, falando sobre a diferença entre especulação e investimento. E ele diz o seguinte, estou citando o cara, vamos ver se faz sentido. Ele falou, um investimento é quando você pega um dinheiro que você tem e coloca em alguma coisa esperando que aquilo ativamente gere mais dinheiro do que o que você colocou ao longo de um determinado tempo. Essa é a base de um investimento. Então você compra, por exemplo, um bar, porque você entende que você, comprando aquele bar, aquilo tem um valor em si, pelo próprio bar, pela marca que ele tem e pelo funcionamento daquele bar. E aí, sei lá, depois de 1 ano, 2, você vai recuperar o seu investimento e vai passar a ter lucro e aquilo vai gerar lucro para você. É um planejamento, né, estratégico. E já a coisa, como é que chama? A especulação, ela é do tipo, eu vou comprar isso aqui esperando que isso aqui valha mais eventualmente por algum motivo X, que a gente não tem como controlar, né? E aí isso me leva ao seguinte, a gente estava comentando, né, sobre o Bitcoin, né, as moedas, as criptomoedas e tal, que tiveram uma queda absurda. E aí quando você tem um NFT que é atrelado a um Bitcoin, eu tô falando Bitcoin, gente, pelo amor de Deus, tá? Tô falando cryptocurrency, sabe? Tipo, é que a gente fala Bitcoin igual Gillette. Mas foda, virou Bitcoin, né? Mas o Bitcoin, ele leva todo mundo, tá? Não, ele é o sinônimo, né? Não é só o sinônimo, ele é o A principal. É o principal asset digital que, quando o Bitcoin cai, ele carrega todo o mercado digital junto, porque todo mundo segue mais ou menos a dinâmica de para onde o Bitcoin está indo. Sim. Tem suas diferenças aí, o Ethereum, por exemplo, esse último ano aí, ele ganhou do Bitcoin em muitos por cento. Assim, acho valorização, né? Foi bem mais, se valorizou muito mais do que o Bitcoin em si. Talvez pelo próprio NFT, né? Sim, exato. Mas o Bitcoin ele domina o mercado e ele leva as coisas para cima e para baixo. Pois é. E aí, onde eu ia chegar? Eu comecei a acompanhar, com o que eu estava te falando, eu comecei a acompanhar com um pouquinho mais de perto
criptomoedas e tal, a questão de um mês atrás, e de um mês para cá houve uma queda de 30 e poucos por cento generalizada. Tanto do Ethereum, o Ethereum, sei lá, quanto o Bitcoin e tal. O bagulho caiu. E isso, claro, traz os valores dos NFTs lá para baixo também. Então, se o Neymar pagou 1 milhão eu vou falar 10 milhões de reais num macaquinho lá dele, lá que ele comprou, do Board Monkey, esse macaco tá valendo 6. Já de cara. E isso passa para muita gente, e eu não vou mentir para você, para mim passa uma insegurança absurda, né? Porque você fala, porra, eu tô brigando com uma valorização que corre em duas vias. Porque eu tenho que esperar que a criptomoeda valorize, mas eu também tenho que esperar que a obra valorize. E aí eu já ouvi muita gente falar, principalmente no começo, você provavelmente viu isso também, o pessoal fala, NFT parece esquema de pirâmide, porque o pessoal fica um comprando do outro, porque os artistas estão comprando, né? A gente vê muita gente falando, eu comprei do fulano, comprei do Beltrano e tal. E Mas caras... os artistas não são tão ricos assim para sair comprando Não, esse monte de NFT, não, cara. com certeza não. Bem sabemos, né? Mas eu ouvi muita gente falar disso, falar assim, isso aí, meu, puta esquema de pirâmide e tal, e não sei o quê. Isso não passa, não o fato das pessoas falarem que é esquema de pirâmide, porque todo mundo pode falar o que quiser, óbvio, mas esses dois pedaços da valorização, essas duas atreladas, né, a moeda e a valorização da própria, não criam um lance meio desfavorável para uma popularização desse método? Porque assim, as pessoas já não enxergam o valor do negócio porque não pega na mão, né? Tipo, o cara não consegue segurar o teu quadro na mão pra falar, pô, que animal, olha, sei lá, tá assinado pelo André o quadro. Ele tem um puta de um valor foda, que daqui 60 anos, quando o André morrer, porra, eu vou vender isso aqui, né? A gente tem essa da arte tradicional. E aí eu ainda tô atrelado ao fato de que se a moeda desvalorizar, porque é diferente, a arte tradicional tá atrelada ao dólar, por exemplo. O dólar não desvalorizou, muito pelo contrário, né? Por mais que quando ele desvaloriza, o resto desvaloriza. Então, meio que, né, a economia inteira desvaloriza, X. Mas a gente está falando de um nicho. Você acha que isso, de repente, não pode dificultar a popularização do NFT enquanto meio de remuneração para artistas digitais, por exemplo? Então, a volatilidade do mercado de cryptocurrencies, de criptomoedas, assim, é absurda, mano. Precisa ter um estômago para entrar nesse mercado e investir nesse mercado. Ano passado foi um ano absurdo, né? Porque aliás, 2020 foi um ano absurdo, 2021 ainda teve uma oscilação grande ali. Eu entrei no mercado de criptomoeda em 2021. Então, eu entrei no momento, ganhei uma grana, assim, de repente, pum, perdi a grana toda que eu tinha investido, porque, tipo, teve uma super subida, eu peguei no meio da subida, peguei até um pouco atrasado. Quem pegou no início, cara, fez muita grana, muita grana. Quem pegou no início de janeiro, nossa, fez dinheiro pra caralho. Aí, quando chegou final de março, ali, meados de março, ali, eu comprei moeda, acho que janeiro, fevereiro, março. Puta, eu não lembro, agora eu me perdi nas datas aqui, mas eu comprei um mês e pouco antes de uma puta queda que teve. Então, eu peguei uma subida ainda íngreme e, de repente, cara, despencou abaixo da onde eu comprei. Então, tipo, eu fiquei assim com um prejuízo, sei lá, de 40% do que eu tinha investido durante uns 3 meses, assim. E depois subiu, começou a subir de novo muito, assim. Aí subiu bastante até o fim do ano, e aí agora caiu de novo também, uma puta queda. Aí, desde novembro que a gente está num ritmo de queda meio que constante. Cai, sobe, cai, e cai mais do que sobe. Então, ele está fazendo uma escadinha descendo. Muita gente está especulando que nesse momento a gente está chegando num momento que a gente vai ter uma subida íngreme de novo, e também outras pessoas especulando que a gente vai entrar num inverno de cripto, eles chamam de inverno de cripto, que é por isso que chamam de bear market, que é o mercado do urso, né? Uhum. Que tipo é o bull market, é quando está subindo,
que o bull que está charge, né, que está correndo, está atacando, né? Está atacando o Charging Bull de Wall Street. E vai super rápido, né? Então ele tipo é por isso que ele representa o mercado em crescimento. E o bear ele representa o mercado em queda porque ele entra no inverno ali e dá uma hibernada até voltar a crescer de novo. Então, tipo, muita gente achando aí que estamos entrando num bear market aí só que, cara, não dá para é muito volátil. Eu sou novo também no mercado de criptomoedas, tem menos de um ano que eu estou participando ativamente e não tenho muita grana investida nisso, mas tipo fico com o cu na mão. Mas é isso, né? Vou fazer o quê, né? Mas tipo assim, sabe o que acontece? Se você olhar o histórico de criptomoeda em relação... Tudo bem que histórico conta a história do passado, tá? Não quer dizer nada em relação ao futuro. As pessoas costumam falar, mas histórico aí não sei o quê, mas velho, daqui para frente é outra coisa. Daqui para trás foi uma história que a gente já viveu e quem não pegou, dançou. Eu queria ter investido em Bitcoin lá atrás, quando lançou. Eu lembro de ter falado várias vezes, eu vou comprar Bitcoin, porque, porra, vou comprar, mas eu estava ferrado de grana sempre, cara, sempre aquela correria, o cachorro correndo atrás do rabo, e aí acabei nunca investindo dinheiro nisso e me arrependo profundamente. Se tivesse investido naquela época, estava milionário. Como muita gente está milionário hoje em dia, você vê aí a maioria das vendas de imóveis de luxo nos Estados Unidos é tudo milionário de criptomoeda, velho. É tudo dinheiro que investiu uma puta grana ou uma pequena grana há 10 anos atrás e agora está milionário. Nada se compara ao rendimento de Bitcoin no mundo. Nada. Nem ouro. Assim, o Bitcoin ganha do ouro disparado. Nenhuma empresa teve um crescimento de nem a Apple, nem essas empresas todas aí que bateram os trilhões de dólares aí, Tesla, nenhum asset financeiro bate o Bitcoin no histórico. Então aí você pergunta, essa volatilidade aí dá medo? Dá, mas a minha sensação é de que é uma coisa sem volta. Mesmo que os países entrem para lutar contra isso, o que eu acho que não vai acontecer, porque as instituições estão adotando, e quando as instituições adotam, tipo, o próprio governo não tem mais como segurar, chegar e arregaçar, sacou? Se não acontece que nem a China lá, que tá dando um monte de problema, tanto que eles estão dando crackdown nos assets digitais e tal, está causando um monte de problema para eles lá. Não dá, cara, é um negócio meio sem volta, não tem como voltar atrás isso, não vai. Então, a tendência é isso só. Agora, tem várias moedas que vão surgir, que vão crescer, que vão morrer, e outras vão perdurar. Ninguém sabe quais. Então, esse é o grande lance, né? Então, vira uma. Eu acho que a própria natureza desse mercado é de volatilidade, né? Porque é um negócio não regulamentado, ou seja, você não tem, por exemplo, se a gente, para trazer aqui para o Brasil um exemplo, o dólar está muito alto, aí o Banco Central vai lá e injeta dólares da reserva do governo no mercado para aumentar a oferta e o preço cair, porque ele precisa segurar isso, porque senão ele ferra com as exportações e tal, né? De novo, a gente está falando de uma moeda que ela é finita, né? E muitas das preocupações com o Bitcoin, por exemplo, com qualquer criptomoeda, é que alguém só falou que ela é finita, mas ninguém tem esse controle, não tem uma... Não, né, tem. uma instituição governamental, é isso que eu quero dizer, sabe? Tipo, mas a própria programação da blockchain, sim. ela é limitadora. Então, não por isso que não tem as tem mineradoras, como, né? não tem como falar assim, não, mas alguém vai lá. Ninguém tem esse poder. É descentralizado, ninguém tem o poder de ir lá e transformar isso. Algumas criptomoedas têm as suas instituições aí que
que é descentralizado também, tipo o Ethereum, que as pessoas podem votar nas decisões que são tomadas, mas é uma coisa bem democrática, porque é descentralizado e as pessoas votam no que vai ser feito com a blockchain. E essa parte, sinceramente, é muito complexa para mim. Eu também não entendo até onde que vai essas questões, mas a verdade é que, sim, existe... No caso da Bitcoin, ela é finita. Tem outras criptomoedas que não têm essa definição. Aí é uma questão... Também não sei explicar muito bem. Mas a Ethereum, por exemplo, agora é um asset deflacionário, porque as últimas coisas que foram votadas e entraram é o seguinte, eu não sei nem explicar isso, cara. Não vou, mas é deflacionário porque a gente tem mais queima de moedas fazendo as transações. Agora você queima as moedas, os etéreos, à medida que você usa a rede. Então, está queimando mais etéreo do que etéreo está sendo minerado. Então, isso quer dizer que o Ethereum vai se tornar mais escasso do que ter inflação, porque várias criptomoedas são inflacionárias, né? Porque vão sendo criadas mais e vai diluindo a quantidade delas. Então, o que você está mas falando, eu não sei na verdade, exatamente como funciona essa. É bem complexo. eu estou pensando aqui o que você está falando, porque assim, a definição do NFT é que ele é não fungível, ou seja, ele não é gastável. Não, ele não é trocável por outro igual. Deixa eu explicar então o que é o fungível. não fungível. Porque fungível em português, a definição de fungível é gastável, né? Tipo, ele vai desgastando conforme o uso. Eu nem sei, a definição cara, de fungível, fungibilidade. Fungibilidade é o desgaste com o uso. Em português, né? Na verdade, bom, até onde eu sei, em inglês, o sinônimo, a explicação da fungibilidade é a seguinte: uma nota de um dólar, ela é fungível. Por quê? Ela tem um valor de $1, mas se eu te entregar uma nota de $1 e você me entregar uma outra nota de $1, a gente trocou as notas originais. A sua tem um número de série lá, a minha tem outro, mas o valor delas é o mesmo. E o que é mais interessante é que uma nota de papel, ela é um token. Quando a gente fala de token, o que é um token? O token é algo que representa algo. Um símbolo. É algo que representa outra coisa. Uma nota de papel representa um valor. Sim. É um token de valor. Você entrega uma nota de $1, ela vale $1. Se você for no banco e colocar ela no seu... Você não tem mais aquela nota, mas aquele valor está lá na sua conta, entendeu? O item não fungível é o que é único. Vamos dizer, o seu óculos aí. Esse seu óculos aí, ele é... Você pode até comprar um outro óculos desse, igual, com a mesma... ir lá pedir a lente e tudo mais assim, mas se você... Esse é um péssimo exemplo. Deixa eu ver se eu consigo te ajudar. Quando eu morrer, vão usar isso aqui num museu e falar: esse é o óculos que o Eloy usou. Não é aquele igual, é esse que o Eloy usou, não é aquele que você comprou na loja da Ray-Ban. É tipo, a sua avó deixou para você, sei lá. Ele tem um valor dele. Tem um valor sentimental. Você fala assim, valor sentimental. Valor sentimental, o que isso quer dizer? Quer dizer que aquilo ali é um item único que pertenceu a alguém que você gostava muito e que, mesmo que você compre um outro igual, não é o mesmo. Você está entendendo? Então, tipo, é o caso de um quadro da Mona Lisa, que a gente estava falando. Só tem um, velho. E é tipo assim, por mais que você possa ter cópias, ela não é o original. E é isso que quer dizer um token não fungível. É um token que ele não pode ser trocado por um outro do mesmo tipo.
que tem o mesmo valor. O valor não entendeu? está no token, né? Eu acho que talvez, para a gente tentar organizar só, o valor do token complexo, não né? fungível é foda, né? Mas o valor dele não tá no token, não tá no JPEG, tá no que aquilo representa sendo JPEG. Exatamente. Tipo, o meu óculos, como você falou, o óculos do Eloy, ele custa, sei lá, R$ 300. Porra, mas o óculos que o Eloy usou, porque era o Eloy, não quer dizer bosta nenhuma, mas porque é o Eloy, porra, esse É, custa 600, porque foi o Eloy que usou. Né? Então, assim, o JPEG custa R$ 1, mas como foi o JPEG que o André Rosmeister fez da o coleção não sei o que lá, ele relógio. custa tanto. Vamos parar de usar a gente, que não somos ninguém, mas o relógio Mas de é por pulso do isso que é Santos pra ele não tem Dumont que valor nenhum. inventou. O relógio de pulso do Santos Dumont que inventou a porra do relógio de pulso. Esse relógio de pulso que ele usou e que ele criou, ele tem um valor, cara, que é único. Não tem outro relógio do Santos Dumont, outro daquele relógio. Ele pode ter uma coleção de Ele é vários, né, mas insubstituível, né? aquele ali é insubstituível, entendeu? Vira um meio trato feito, né? Tipo, quando o cara fala, mas se você ligar. Eu tô trazendo trato feito porque é aquela história, né? O cara fala assim, se você me traz, sei lá, a gaita, né? Tipo, eu tenho uma gaita aqui. Pô, essa gaita, pô, ela custa R$ 2. Porra, mas essa é a gaita, cara, que o John Lennon tocou. Puta que pariu. Você tem uma foto do John Lennon tocando essa gaita no show, né, do Ed Sullivan? Porra, tenho. Nossa, ela custa 1 milhão. Ela vale, melhor dizendo, 1 milhão. Aí, não, ela é uma réplica da coisa. A réplica é uma boa gaita, mas ela vai custar R$ 3, porque ela é só uma boa gaita. Então, talvez o NFT, acho que a melhor maneira da gente colocar é que o NFT é uma forma de você, valorar ou valorizar uma propriedade intangível. Exato. É isso É um aí. certificado É isso aí. de autenticidade, de unicidade, que permite que você atribua um valor àquela É. propriedade. E quem atribui esse valor é o. Por que a gente vê tanto. A gente fala sobre NFT e vai diretamente para a arte? É porque uma das primeiras coisas que caiu na moda de serem transformadas em NFT são artes, porque tem um monte de artista digital fazendo arte e nunca pôde vender suas obras como os artistas tradicionais podem. Sim. Entendeu? E é por isso. Mas o NFT em si não tem nada a ver com arte. O NFT é o contrato de propriedade. Uhum. Agora, uma outra questão. Acho que assim, a gente já conseguiu clarificar ou esclarecer o conceito do NFT, como é que o mecanismo, né? Só para complementar aqui, antes da gente mudar de assunto, que eu acho que eu tenho um exemplo bom. Por exemplo, um NFT pode ser um contrato de propriedade de um apartamento. E aí você fala assim, um apartamento é um item não fungível. Por quê? Porque aquele apartamento é só aquele apartamento, não tem outro igual. Mas o andar de cima tem um igual. Mas não é aquele. Entendeu? Não é naquele andar, não é naquela vista, não é naquele andar, exatamente. Então, tipo, pode até ter o mesmo piso, mesma tinta na parede, tudo, mas não é o mesmo item. Uhum. Por mais que você tenha duplicatas ali, vamos dizer, ali nos andares, cada um é único, entendeu? E por isso ele tem o seu valor. É por isso que a gente compra, o cara, andar alto é mais caro. Né, falando de um apartamento, exato, né? Exato. Cada um tem o seu valor, independentemente de ele ser muito igual ao outro. Mas é um bom exemplo, sim. Agora, uma pergunta de ordem um pouco mais prática. Né? Como eu falei no começo, eu vou dropar minha coleção, tá no OpenSea e não sei o quê. Como é que funciona? Digamos que você resolveu... vamos transformar esse episódio do podcast em um NFT. Tá? Eu vou transformar isso aqui. E aí, quais são os passos para eu fazer isso? Eu vou pegar o arquivo do coisa, eu não posso simplesmente falar, galera, tá vendo esse MP4 aqui? Ó, quem quer? É um NFT. Não é assim. Como é que funciona? Eu tenho que registrar isso em algum lugar? Eu tenho que vender por uma plataforma? Tem regra para isso? Como é que é? A regra não tem regra. Aí você me quebra as pernas. Now the world don't move to the beat of just
Porra. Qualquer coisa pode ser um NFT. Essa é a verdade. Sim. Daí as coisas terem valor é outra coisa. Então, tipo assim, aí você fala, mas qual é a regra? Não tem regra. Não tem regra. E é verdade, não tem regra. Mas assim, o mecanismo assim, de comercialização não tem? Tem mecanismos de comercialização. Então, vários, como é que funciona? Diferentes. Então, vários diferentes. Assim, para o pessoal ter uma ideia, porque, de novo, eu não posso simplesmente pegar um arquivo meu e falar, isso aqui é um NFT porque eu resolvi. Porque eu acordei hoje de manhã, falei, NFT, não dá para fazer isso, né? Eu não sei a parte jurídica, assim, mas, por exemplo, no nosso aqui, tipo, você pode vender um NFT, mas aí eu poderia reclamar, falar, mas eu não te autorizei a vender a minha imagem ou a minha voz como NFT. Enfim, essa é uma outra coisa. Mas, tipo assim, digamos que estivéssemos de comum acordo... Vamos vender essa porra, vai lá, é isso aí. Vende essa porra aí e vai lá. O que você vai fazer? Você vai pegar os seus MP3 aí, os seus MP4s dos vídeos aí, que você já gravou, do V-Ray Master Talk, vai chegar lá, vai criar uma coleção V-Ray Master Talk no OpenSea e vai mintar todos os vídeos. Você vai uploadar um por um. Mintar é o seguinte, você vai interagir com a blockchain, você vai copiar um arquivo digital, seja imagem, vídeo, ou seja lá o que for, mas no nosso caso aqui estamos falando de vídeo, vídeo do podcast, você vai subir ele para a blockchain. Esse contrato nada mais é do que um endereço que aponta para esse arquivo. O arquivo em si, todo mundo pode pegar e copiar, mas tipo, o contrato de que aquele arquivo pertence a quem comprar ele de você, você é o dono do podcast, você botou ele para vender ali, você tem o direito de venda dele, se você tiver, né? E aí o comprador vai comprar depois. Aquele processo de mintar é o processo de você gravar na blockchain um contrato digital. E eu tenho que pagar isso. Você paga para interagir com a blockchain. Depende da blockchain, você tem valores muito diferentes. Por exemplo, um dos problemas, particularidades e problemas da rede Ethereum, que é a maior rede de blockchain de smart contracts, foi a primeira a ter smart contracts. Não sei se foi a primeira, mas é a que pegou. Principal, né? A principal que tem smart contracts e que todo mundo começou a usar foi a Ethereum. E aí todo mundo precisa usar ela. E aí existe um congestionamento do uso da blockchain, e para as coisas acontecerem, elas demoram, porque tipo, a blockchain ela já tem uma velocidade de tantas transações por segundo, que eu não sei qual é o número da Ethereum, é muito mais do que o Bitcoin. O Bitcoin é muito lento, demora minutos. Se você faz uma transação, demora minutos para aquela transação ser processada na blockchain. No Ethereum, demora alguns segundos. Não vou dizer quanto tempo demora, porque depende do congestionamento da rede. A Ethereum é super congestionada, porque todo mundo usa ela. Então, como ela é mais congestionada, as pessoas pagam pelo direito de ter o seu contrato ser efetuado mais rapidamente. Então, o que faz com que o preço desse uso... É como se você tivesse que, no seu cartório, pagar a taxa lá do cartório. Entendeu? O cartório te cobra. E aí você paga uma taxa para furar então, a fila. Você está pagando uma taxa lá. E aí, como as pessoas aumentam lá o valor... Quando você vai fazer uma transação, você tem um valor, um range de valor. Você fala assim, eu quero que minha transação não passe desse valor aqui do pagamento ali. Se for um valor baixo, ela vai ficar ali um tempão, até todo mundo que tem um range maior passar na sua frente. E muitas vezes, se for um valor muito baixo, você nunca chega naquilo ali. E aí dá um time-out, você perdeu a oportunidade de fazer o seu contrato, e inclusive você perdeu o dinheiro que você pagou de taxa por isso. Então, tipo,
Então, assim, o que você está me dizendo é que tem gente ganhando dinheiro com NFT e é provavelmente um camarada que, de repente, para quem é pago isso, ou não, eu tô falando Esses são merda. os mineradores. Essa grana que você paga de gas Aham. é a grana dos mineradores. O minerador ele está lá processando. Se você não colocou lá um range lá de valor que está dentro do range comum, que vai. Se você quer pagar pouco, você coloca pouco ali, você, na verdade, está se colocando no risco da sua transação não ser transacionada. Não ser E aí, efetuada. nesse caso, alguém processou aquela informação, só que ela não chegou a ser concluída. E aí, por causa disso, você perdeu aquele gas fee, mas alguém ganhou, porque alguém processou parcialmente aquilo ali, entendeu? Então, tipo, quem está fazendo o processamento, quem está minerando, Tá ganhando. que está calculando, está ganhando com a mineração. É assim que funciona mais ou menos na forma semileiga que eu tenho de explicar. E enquanto isso, você aí que está nos assistindo, chorando porque você não consegue comprar uma 3080, uma 3070 ou uma 3090, porque ela está sendo usada para minerar Bitcoin. Tipo, E, cara, ó, né? aqui nos Estados Unidos, ó, desde o início da pandemia, que eu não consigo achar nenhuma 3090 ou 3080 para comprar. Não tem. Aí você fala, mas se você pagar o dobro, pagar o triplo. Lá atrás, acho que no meio do ano passado, nem pagando o triplo você conseguia achar Um scalpers, né? placas disponíveis. Aí depois, em alguns momentos, você começou a achar pessoas vendendo pelo triplo do preço, e aí você tinha até algumas em estoque. Cara, simplesmente não tinha carne em estoque. Não tinha. É Não igual tinha mesmo assim, PS5, você não né? Tem um monte de coisa conseguia. que. Bom, a gente está passando por um shortage aí de semicondutores, né? É. Então, isso é uma representação desse problema. Eu comprei uma, acabei de comprar uma para um trabalho e começaram a voltar a ter em estoque, e o ágio que eles estão cobrando estão bem menor hoje em dia. Já está começando a achar. Eu consegui achar com um ágio de, sei lá, 20%, mais ou menos, o que é bem Na aceitável situação, né? na situação atual de que não tinha. Então, tipo, eu estava precisando de dar uma melhorada na velocidade dos renders aqui, e na empresa, e a gente decidiu investir e comprar uma placa aí para poder dar uma acelerada na O velocidade dos nossos famoso, renders. no caso de tá não tendo, né? É o que tem, né? É, Não tem muito mas jeito. é por isso. São vários fatores. Um dos fatores é que. E tem um outro fator também, cara. Hum. Tem um fator que eu fiquei sabendo. E agora pode ser lenda urbana, e eu estou aqui falando como se fosse verdade, né? Não sei, chequem aí, tá? Mas me disseram que o LHC, não é o FHC, é o LHC, o Large Hadron Collider. Cara, que o FHC tem a ver com Bitcoin? Pô, eu dei uma dormida no papo, não é possível que não. Tipo, Não, porra, o grande o acelerador de gracedor de partículas lá partículas, né? estava comprando, tipo assim, estava tendo uma demanda de comprar GPUs imensa nos últimos tempos. Então, boa parte das GPUs que saíam para o mercado, eles compravam tudo. Difícil, hein? Foi o que me disseram, que tinha uma quantidade absurda de GPUs sendo comprada por eles, e eles estavam também, eram um dos fatores. Não sei Eu não até duvido onde de isso é nada, verdade. né? Mas assim, eu imagino que esses caras do grande colisor de partículas, né? Fica na Suíça, né? Se eu não me engano. Eu acho que. É, Bom, é na França, Suíça ali. porque ele é longo, né? Muito grande, ele é Ele muito tem grande. tipo 50 quilômetros, né? O bagulho, né? Um negócio realmente É muito grande. bem grande. Assim, eu acho que. Não sei se eu acredito muito, porque, né? Tipo, os caras têm muita grana ali pra chegar numa Nvidia e falar, então, vem cá. Nós vamos fazer um negócio que eu tô precisando aí, você faz aí, né? Sei lá. Mas provavelmente era isso, mas tipo assim, diminuiu a capacidade da Nvidia de produzir mais para o mercado Pode ser, normal, entendeu? Porque pode tinha ser. um contrato aí gigante aí para atender de milhares
de GPUs aí, não confio. Não Ou sei seja, até onde é verdade. Assim. só a gente que está sofrendo com esse negócio, né? Porque a Nvidia está feliz da vida, os mineradores estão felizes da vida, só nós que temos que renderizar que estamos tomando no toba, né? Basicamente é Basicamente isso. É isso. Basicamente Se é isso. vocês tinham que levar alguma coisa desse episódio, é isso, tá? Bom, só para a gente finalizar assim, o ciclo, tá, dessa história do NFT. A gente entendeu o que é, a gente entendeu como funciona, já entendemos como eu posso começar a comercializar, então eu vou numa plataforma como o OpenSea da vida. Eu creio que tenham outras plataformas, né, Tem várias, né, mas para você a fazer. OpenSea é o maior agregador. É o que eu sempre ouço É até falar do difícil de OpenSea, explicar, né? né? Porque, pelo que eu. Bom, eu não vou nem tentar explicar essa porra, porque eu também não entendo muito bem. Eu fico tipo assim, mas espera aí, então as coisas que estão lá no Maker's Place, que é outra plataforma, na verdade estão no OpenSea, Estão em duplicata? não é duplicata, na verdade, o OpenSea. Puta, cara, eu não vou tentar explicar essa porra. Não, Vou falar merda aqui. beleza. Mas o que eu entendi é que o OpenSea ele é um agregador geral Uhum. que lê tudo que está que tá na blockchain. Então, tipo, tudo que é feito. E outra coisa, ela também serve de base para outros marketplaces, como é como se tipo os outros marketplaces usassem uma interface deles, mas por baixo é o OpenSea. Porra, chama um cara de blockchain aí para te explicar essa porra direito, cara. Eu acho que eu vou chamar o Thiago Porto de novo, que Até ele porque manja eu dessas coisas gostaria de também, viu? saber, porque eu Podemos queria fazer. entender um pouco mais isso Aliás, aí. se vocês que estão assistindo acharem que o assunto vale, né, uma nova conversa, eu vou dar muito de youtuber agora, cara. Eu tô até com vergonha porque a gente vai chegando nos 50 anos, a gente começa a ficar, né? Mas deixa o seu comentário aqui embaixo no Deixa vídeo, o seu like. deixa o seu like, assina o canal, ativa o sininho. Ativa o sininho. Cara, eu não consigo falar isso achando que é sério, mas enfim. Mas fala isso, de repente vocês acharem que, pô, é legal, a gente corre atrás de uma pessoa, né, pra conversar com a gente, né, André? Eu acho que vale trazer, porque a gente traz, de repente, pontos de vista e tal, como a gente já fez, né, na live da pandemia, lembra que a gente fez com o Pete? A gente pode fazer, não tem problema nenhum. Mas aí, só pra eu organizar aqui o pensamento, a gente, beleza, fui lá, mintei, tá lá no OpenSea, dropei, que significa que eu disponibilizei para a galera comprar, pelo que eu entendi, né? E aí o camarada foi lá e comprou. Ele pagou em Ethereum, né? Porque ele tá lá dentro. E aí ele recebe eu vou simplificar, ele recebe um código de propriedade. Tá? De novo, não quero falar nada técnico. Ele recebe o código de propriedade e ele tem acesso àquele arquivo. Ele salva o arquivo dele no computador, faz o que ele quiser com o arquivo, bota no celular, ou o raio que o parta, e ele passa a ser o dono daquele arquivo original. Isso não impede a pessoa de ter esse arquivo em diversas mídias, em diversos lugares, não impede de estar no né, YouTube. de estar em qualquer lugar, né? Mas ele tem o direito a dizer, assim, eu vou falar, talvez eu esteja sendo displicente com o que eu vou dizer, mas ele tem o direito a dizer, a clamar a propriedade daquela obra como alguém que compra um livro original autografado pelo autor ou como alguém que compra um quadro de um pintor famoso. Isso não necessariamente depende do contrato, não necessariamente vai ter vinculação com os direitos de comercialização, com os direitos de filmagem, né, no caso de um livro, ou até com o direito de execução, no caso, sei lá, de uma música, ou de um programa de TV, de um meme, né, que teve, né, o David Goes to the Dentist, né, acho que virou um NFT, né, que deu acho que $600 mil, né, daquele menininho, né, is this real life? Tipo, os caras comercializaram e tal, então é uma nova sacada, se a gente for parar para pensar, é um novo jeito de você comercializar a arte. Não vejo, pessoalmente, isso como a salvação da lavoura do artista que estava, né, impossibilitado de vender a sua arte, é só mais um meio, né, que eventualmente o cara tem que ser bom para vender,
Não adianta, se você for um artista bosta, você não vai vender nada, né? Ninguém vai comprar nada de seu. Não, e nem nada garante que você, sendo um artista foda, você também vai Exato, conseguir ter sucesso exato, exato. É que é óbvio, como, né? como, como, como muitos artistas foda não tiveram sucesso de um Picasso na época dele também. Sim, sim. O cara tem, Então, né, tem nego tipo, que tem que morrer pra fazer sucesso, inclusive, né? O é, Van Gogh não vendeu um quadro quando era vivo, e hoje e eu tô, nossa, o Van Gogh, né? Tipo, então a gente sabe que é um negócio que é igual carreira de jogador de futebol, eu acho, sabe? As pessoas às vezes falam, eu vou jogar futebol porque eu vou ficar rico, igual o Neymar, né? Dinheiro e tal. Mano, um Neymar tem 894 milhões de desconhecidos que simplesmente nunca vão dar em nada e nunca vão e vão ganhar um salário mínimo, né? Tipo, o cara até vai viver daquilo, mas vai ganhar um salário mínimo, né? Então, eu sei que muita gente deve estar pensando, porra, vou ganhar uma grana, né, com NFT, o cacete. Não é simples assim, até como a gente comentou. Tá atrelado a mais coisas do que apenas a sua arte. Se deu a queda do Bitcoin, né, e do Ethereum de 40% esse ano, mano, fudeu, você já perdeu 40% do teu investimento. Ou o teu NFT passou a valer 40% menos, sem você ter controle nenhum. Então é importante as pessoas entenderem um assim, pouco a disso. questão do NFT é mais complexa um pouco até do que isso, porque não necessariamente ele passa a valer menos. Tipo, em teoria, a moeda onde ele está inserido, por exemplo, o Ethereum, ela pode até estar valendo menos, mas às vezes o próprio NFT está tendo uma subida. Então, tipo, ele custava É, 50 etéreos, ele pode estar valendo 100. sim. 100 etéreos é muito dinheiro, mas É vamos isso que eu ia falar, falar, vamos caralho. falar assim, ele pode, vamos voltar para a realidade, quer dizer, nem realidade, mas vamos falar de um Ethereum. Às vezes ele valia um Ethereum e apesar de ter caído o Ethereum, agora ele está valendo 3. Sim, mas é aquilo que a gente falou, né? Tipo, Então, você tem tem a dois. volatilidade dupla, né, nesse Você caso. tem dois pontos de valorização e desvalorização. A sua arte pode se valorizar, mas ao mesmo tempo a moeda na qual ela está indexada ou precificada pode desvalorizar. Então, de repente, a sua arte dobrou de valor, mas na verdade ela está com metade do valor porque a moeda, né? Sabe qual é o problema dessa história? É a gente pensar no curto prazo. Quando a gente Sim, está pensando no curto prazo, a gente está sendo muito especulativo. E aí é muito difícil de você prever qualquer coisa. Por exemplo, teve uma queda aí de 30% aí, nos últimos meses. Aí você fala, pô, perdi muito dinheiro. Mas quem investiu lá no início do ano passado ainda está ganhando, sei lá, 60%. claro. Então, tipo assim, caiu 40%, mas o cara ainda está ganhando 60%. Quem comprou lá no topo perdeu 40%, mas quem investiu um pouco antes ainda está no 0 a 0. Então, varia muito de quando você entrou, porque a volatilidade é enorme. E a questão é quanto estômago você tem para esse tipo de volatilidade, para esse tipo de loucura, e quanto tempo você está disposto a esperar para que aquilo ali, aquele seu investimento seja resgatado. É, Se você estiver pensando no longo prazo, como eu estava falando, no longo prazo nada superou o Bitcoin nos últimos 10 anos. sim. Então, tipo, não existe nenhum outro asset que chega nem perto. Então, tipo, será que vai repetir? Ninguém sabe. Pois é, você sabe que, assim, antes. Aí é um conselho que me deram. E eu vou repassar para todo mundo que está ouvindo aqui. Olha só, virei Master Talk dando conselhos de finanças, hein? Ah, Vocês não, viveram não, para não. ver Olha só, isso. olha só, olha só. É muito Ah, importante você ter que falar. Todos os vídeos de finanças assim. Não sou como é que os caras falam? I'm not a financial advisor. não sou um I am, conselheiro eu financeiro. não sou, eu Né? não estou dando conselho. Você é o contrário. Você está dizendo que está dando conselho. Retire o que Não, eu disse. estou dizendo que me deram um conselho, eu só vou Te repassar. deram É um conselho. Não, conselho que me não deram repasse. e eu vou repassar, que é o Só seguinte. conte. Não, mas é um bom conselho, eu acho que vale a pena. Tudo que tiver a ver com dinheiro, não simplesmente saia fazendo porque você viu na internet. Fala com uma pessoa, liga numa dessas consultorias financeiras, eles têm assessoria gratuita para isso, tá? Você tem um monte de bancos de fintechs, aqui no Brasil a gente tem um monte de fintech,
que você pode abrir uma conta grátis. Conversem com alguém desse, antes de entrarem num metaverso, né, num mundo de criptomoedas, etc. Conversem com alguém de finanças, porque essas pessoas vão poder explicar para você o que é esse mundo e qual a volatilidade disso. O André falou um negócio importante, ele falou, pô, tem que ter estômago, e tem que ter estômago. Porque por menos que você coloque, digamos, você vai lá e você abre a sua carteirinha de criptomoeda para poder fazer dar a sua mintada lá da sua arte. Aí você vai lá, que seja R$ 100 que você colocou, de repente você vai descobrir que a sua arte você não conseguiu mintar por R$ 100. Aí você vai ter que botar 200, 300, sei lá. Né? Tô inventando. E aí você vai descobrir que aqueles 200 agora valem 100, porque o negócio desceu. Então, antes de fazer qualquer coisa, liga numa XP da vida, num Banco Neon, sei lá, no raio que o parta, conversa com as pessoas. Todo analista financeiro aconselha você a colocar, se você tiver investimentos, né, no máximo 5% do seu montante total em cripto. Exatamente pela alta volatilidade. Então, não pensem que simplesmente, vou explodir agora. Como o André falou, tá 1 ano aí, o bagulho subiu pra caramba, soltando rojão em Orlando, é nóis, de repente, mano, foi 40%, já foi pro saco. Então, agora, respira fundo, segura. E entrar nesse mundo é um negócio complexo, não é simples, não. Não, assim, eu não sou um financial advisor, tá? Eu comecei a investir em criptomoedas quando surgiu quando começou a surgir mais essa possibilidade de usar a blockchain para vender arte, porque isso é uma coisa que eu sempre quis na minha vida, viver de arte. Eu me considero artista. Eu já tive discussões muito interessantes assim com outros artistas assim. O Serial, não sei se você conhece o Serial, o Thiago Costa, que Lagoa? eu lembro que Lagoa Technologies. O Thiago, até conversei com ele há uns dias atrás, assim. Estava falando sobre NFT mesmo. Ele queria entender porque eu tinha feito a minha coleção lá e a gente tinha vendido a coleção inteira lá com 5.000 Art Monkeys. E aí todo mundo estava me perguntando como é que funciona isso aí. A gente deveria falar um pouco disso também. Não para promover o Art Monkeys, mas porque muita gente quer fazer coleção de milhares de NFTs e eu acho que eu tenho alguns conselhos para dar. Mas o Thiago me falava assim, você não é artista, aqui ninguém é artista, nós somos artesãos, a gente está aqui trabalhando para os outros e tal. E eu falava para ele, mas eu faço um monte de projeto pessoal, que não é para ninguém, é para mim, é porque eu sou artista, eu gosto de fazer arte. E aí a gente ficava nesses debates, assim, nem sei a opinião dele sobre isso hoje em dia, mas eu lembro que na época ele tinha essa questão aí de que não, nós somos artesãos. Aí eu falava, mas porque a gente trabalha pelo pagamento. Eu falava assim, pô, mas todos os artistas do passado também trabalhavam por pagamento. Michelangelo também, né? Michelangelo era contratado pela igreja. Quem eram os grandes contratantes daquela época eram as igrejas e os nobres, né? Então, a nobreza. Por isso que você vê tanto pintura de nobre, da nobreza. Porque eram eles que pagavam. Então, tipo, nós estamos aqui trabalhando para a TV Globo. Na época, a gente trabalhava para a TV Globo, eu e ele. E isso não deixa a gente de ser menos artista, na minha opinião. Claro, muitas coisas que a gente faz é mais um trabalho de artesão do que de artista. Quando você está no mercado, você está trabalhando num jogo, você está fazendo um trabalho de artesão. Você é um artista fazendo um trabalho de artesão. Faz sentido isso? Faz. Eu acho que faz. Eu, particularmente, sempre gostei de fazer meus projetos pessoais porque eu achava que eu precisava de me expressar através da minha arte. E isso é o que eu acho que o artista faz. A diferença é que a gente não conseguia vender essas artes que a gente fazia. A gente só colocava no site, colocava nos lugares, aí ia para print, né? O máximo que a gente podia fazer era imprimir uma série de 100, 200, sei lá quantos, e assinar e enviar isso para o comprador, ou talvez imprimir um único. Mas, tipo assim, o cara que estava comprando nunca tem não tem
como é que se diz, não tem a certeza de que você não vai imprimir outro. A não ser que Entendeu? você tenha um contrato não fungível. É, Tipo, bom, de qualquer forma, isso é similar, né? Porque no mundo real, o digital também é mundo real, mas no mundo não digital, é um pouco mais difícil de você traquear isso aí. Porque, por exemplo, se eu te vender uma arte minha impressa lá e assinada, e eu falar assim, olha, te garanto que eu não vou mais fazer isso para ninguém, essa aqui é a única, é só para você. O cara vai, leva, mas amanhã eu posso falar a mesma coisa para um outro cara e os caras nunca vão se conhecer, nunca vão ver uma coisa. No mundo digital é mais difícil. Porque se você for numa blockchain e fizer aquela arte, depois você for lá e imitar a mesma arte de novo, vão ficar sabendo, porque isso é público. A blockchain ela tem essa característica, ela é pública. E as pessoas, fora que está na internet também, que as pessoas descobrem as coisas. Aí você fica como artista que está vendendo duplicata. E você, como artista, se fode. Sacou? Então, tipo assim, por isso que quando você fala assim, mas o NFT, quem me garante que o artista não vai duplicar aquilo ali e vender outro? Cara, se ele fizer isso, ele está jogando o nome é dele no lixo. cagada, né? Entendeu? Então, tipo, ele está simplesmente jogando o futuro dele como artista na latrina, sacou? Basicamente é como se o cara falasse, né, entra numa galeria, bota o bagulho pra vender falando que é o único, aí da semana seguinte que compraram, ele bota na mesma galeria outro igual, falando de novo que é único. Tipo, é muito Exato. fácil de você perceber que tá todo mundo vendendo no mesmo lugar. Né? É o que você falou, um físico, você pode muito bem fazer 5 cópias e colocar um de 3 em cada uma e foda-se, manda pros caras. Fala, um de 3, 2 de 3, né? Número quebrado sempre engana mais, né? É. E os caras vão ficar felizes da vida, só que tem mais 10 igual, né? Eu acho interessante. Agora, eu acho que vale a gente voltar a falar disso em outro momento, até pela tua coleção, né? Para explicar como é que você fez. Você falou que você tem uns conselhos. Eu acho que vale a pena a gente marcar uma segunda parte já de qualquer forma. Vamos Claro, se fazer. você tiver de acordo, óbvio, Não, né? claro, claro. Se você não tiver de acordo, eu simplesmente edito essa parte, ninguém vai ficar sabendo que eu já entendi. Não, 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 beleza. A gente faz sim. Inclusive, para essa coleção, tem uma coisa muito interessante. Sabe o que eu fiz, cara? A minha coleção foi mintada na Solana, não foi na Ethereum. Eu queria que ela fosse um pouco mais acessível para a galera do Brasil e os gas fees são muito baratos na Solana e tal. E eu comprei terra, cara, no metaverso. Eu comprei terras no metaverso, um metaverso que me pareceu bem promissor. Isso não é conselho financeiro, por favor, tá? Uhum. Um metaverso chamado Heavenland, na Solana. É um dos mais promissores, na minha opinião, dentro da Solana. E eu paguei 2 Solanas por cada terreno. Eu comprei 3 terrenos. Assim. Eu peguei um terreno bom. Peguei um terreno bom e 2 terrenos nas bordas da cidade. Assim. O terreno bom, eu paguei 2 Solana e hoje o mais barato está valendo 16. Isso foi 2 semanas atrás. E assim, Sei só lá, pra gente 2 ou ter 3 uma semanas ideia, atrás. percentualmente, beleza. O bagulho, né, valorizou. Mas quanto vale um Solana? Um Solana hoje, com a queda astronômica que tivemos aí, caiu para $90. Então, vamos jogar Próximo de 100 90 dólares. dólares. Né? Então você pagou, né, $200. No dia que eu comprei, estava valendo $100, Então, 101, alguma coisa nesse sentido. Então eu paguei $200. pagou 200 e hoje ele vale 1.600. É. Só que tem uma coisa interessante. Eu comprei com o intuito De morar lá, né? não, de abrir uma galeria quando o metaverso tiver funcional, é porque agora ele ainda está incubado, eles estão construindo, estão fazendo. Que nem um jogo, estão fazendo o jogo ainda para ser lançado. Pode ser que não lance, existe a possibilidade, né? Mas, enfim,
A aposta é que eles parecem ter assim, um backing de pessoas que sabem o que estão fazendo, e aí eu achei interessante comprar. E eu consegui um terreno muito bom na região principal da cidade, e eu vou fazer uma galeria de arte dos Art Monkeys. Então, tipo, a ideia é que os colecionadores vão entrar numa fila para poder fazer usar a galeria para mostrar a coleção deles. Então, sei lá, se a gente tiver lá 8 slots lá de Art Monkeys, se você tiver 8 Art Monkeys na sua wallet lá, você vai poder mostrar eles lá, colocar eles à venda ou alguma coisa assim, a gente vai fazer uma galeria dos Art Monkeys dentro do metaverso. Então, tipo, é interessante como uma coisa vai desdobrando em outras. E assim. vai retroalimentando, né, no final das contas, né? Porque isso acontece já Sim. no Sandbox, ainda também tá para ser lançado ainda. Bom, já tem uma certa funcionalidade, eu não sei como é que tá, porque eu não uso. Mas o Decentraland, que acho que é o mais famoso, tem galerias de arte lá. Tem várias galerias de arte. De galerias famosas até que abriram um espaço virtual na Decentraland e tal. E aí, tipo, quando surgiu esse na Solana, eu falei assim, cara, eu vou comprar e vou fazer a galeria dos Art Monkeys lá. E aí já está prometido para os caras que têm os Art Monkeys que no futuro vai ter uma galeria do Art Monkeys nesse metaverso aí. Vamos ver. Então, tipo, é curioso, cara. Essa parada é muito louca, cara. Eu tô, tipo, abriu uma caixa de Pandora aqui na minha cabeça, assim, desse último ano. É legal porque é um negócio que, tipo, eu acho que quando veio o Second Life, né, a gente falando de metaverso, na época do Second Life foi um negócio que a tecnologia não segurava ainda, a gente não segurava um negócio, né, um metaverso, se for pensar bem, né? A gente não estava preparado mentalmente, né, a sociedade para um negócio desse. Hoje é diferente, né? Eu vejo muito um exemplo de metaverso que é o Fortnite, por exemplo, meu filho joga Fortnite pra caramba, né? Tipo, pai, hoje vai ter um show, sei lá, ele falou, acho que a Ariana Grande fez show no Fortnite. Aí eu falei, pô, como é que funciona? É um show ao vivo, aí ela aparece lá, o avatar dela cantando e não sei o quê, e aí você pode com seus amigos, você faz uma party e aí vocês podem sair pelo show, como se você estivesse realmente num show, e você vai andando. Aí a gente conseguiu voar pra não sei aonde, pra assistir de cima. Falei, cacete, e eles batendo papo. Aí você fala, pô, porra, é um metaverso, né? É Cada um tem a verdade. sua cara, a sua, né, se expressa do jeito que quer expressar, eles se conversam, eles passaram, né, os últimos, sei lá, 2 anos aí da pandemia, basicamente em casa, sem ir pra escola, e eles mantiveram a amizade, assim, pauleiro o dia inteiro. Molecada conversando, eles se reencontraram na escola como se. Foi esquisito porque eles cresceram, né? Porque ele tá com 14, 15 anos, né? De repente uma hora falou, pô, mano, você tá alto, né? Mas, tipo, tirando isso, cara, foi muito interessante de ver. E, cara, essas tecnologias que a gente vai ficar maluco, eu e você aqui falando, porque, né, eu conheço, eu sei que nós vamos até as 2:30 da manhã, 5, 6, né? Assim, uma coisa que eu queria falar só que é importante assim é que, cara, o mundo de NFT de arte, que é o que eu estou inserido assim, né? Ele é bem diverso. Quando você fala assim, NFT é tudo igual, é tudo a mesma. Cara, tem nichos incríveis dentro do mercado de NFT. Tem um mercado de fine arts, né? De artes. Como é que traduz isso para português, né, cara? Artes Artes plásticas, finas, né? Mas tipo assim, de mais alta qualidade, assim, vamos dizer. finas artes, né? Tem um mercado que você vai vender seus quadros únicos. Eu tenho meus projetos lá no Maker's Place, que eu vendo quadros únicos. Coleção de 5.000 NFTs
é outro business, cara, completamente diferente de você vender um quadro um para um. Claro. É outra coisa, você tem que trabalhar marketing, um monte de coisa. Cara, é completamente diferente. Aí tem as coleções que são que você vai vender 100 do mesmo, assim, que é o que você estava falando lá que a gente fazia, que os artistas podiam fazer, que era imprimir a mesma arte 100 e assinar todas elas e mandar tipo um de 100. Tem vários mercados dentro do NFT e eles são muito diferentes do ponto de vista de como operar e de como fazer as coisas acontecerem. Acho que o próximo papo a gente podia falar disso, sabia? Não, Um eu pouco acho que mais sim. disso. Eu acho que sim. A gente E tem muita seria coisa, legal, né, que pode talvez, ser falada. até, Eloy, trazer algum outro artista digital assim para falar também, sabia, cara? Porque eu acho que tem muita coisa para complementar. De repente, fazer um papo de 3 pessoas assim seria legal. Vamos pensar num nome aí. Assim, a gente sabe um monte de gente que é difícil a gente soltar um nome aqui, aí o cara não aceita, né? Não adianta nada. Vamos trazer o fulano de tal, né? Tipo, o fulano não aceita, puta que merda. Né? Mas vamos sim, eu acho que, de novo, eu acho que vale a pena. É um assunto que pode, lá na frente, eu acho que ele vai ser ainda mais importante do que ele é hoje. Né? A gente já está com um assunto que está em voga, né? Todo mundo está falando, ainda estamos naquela de que ninguém entende. Assim, espero que agora estejamos entendendo um pouco mais, né? Mas eu acho que vale sim a gente dar uma destrinchada nisso. Vamos dar uma corrida. E aí eu repito, eu peço novamente para vocês que estão assistindo, agora é sério, não é baixaria youtuber, não é nada disso, mas se vocês têm perguntas, se vocês têm dúvidas sobre esse assunto, eu tô aprendendo, tô achando o máximo essa conversa, que eu tô aprendendo pra caramba. Bota suas dúvidas, vai lá no nosso, no Very Masters lá no Face, põe lá suas dúvidas, fala, pô, isso aqui, se eu fizer isso, o que é melhor, não sei o quê. E a gente vai tentar juntos crescer nessa, dentro da comunidade aí, para que todo mundo consiga, tenha a oportunidade de utilizar as ferramentas que estão sendo disponibilizadas para, né, de repente desandar, né, desandar não, deslanchar, né? Ou desandar, tipo, pra todo mundo se fuder junto, não é isso. Mas, né, tipo, pra deslanchar um negócio, né? Eu acho que talvez seja um momento, talvez a gente esteja realmente vendo o embrião de uma coisa que lá na frente vai ser a norma, vai ser o comum. Né? Assim como em algum momento da história você não tinha galerias de arte que vendiam arte, que você podia ir lá, eu gostei desse quadro, vou levar. Houve um momento que isso não existia. Talvez a gente esteja no momento em que está se criando novas galerias de arte. Então acho que vale a pena. Andrezão. Talvez até um paralelo com tecnologia, né? Porque nós Sim. estamos falando de uma tecnologia que foi inventada. Tipo, até 100 e poucos anos atrás não existia carro. Então, tipo, hoje todo mundo não, né? Vamos dizer, uma grande É parte da comum. população tem carro. É comum ter carro. Exato. Eu acho que assim, a gente pode estar na beira de uma mudança de paradigma de comercialização de arte, de remuneração. A gente hoje, todo mundo fala, eu quero viver de freela, de repente, por que não você viver vendendo a sua arte? Não sei. Porra, pode ser, cara, vai saber. Talvez não agora, não funcione ainda, porque a coisa ainda não atingiu um volume. Mas não sei, daqui 2 anos se o bagulho não mudou. Eu não sei nem, e falo com sinceridade, eu não sei nem se daqui 2 anos a gente não passe a trabalhar de uma forma em que você presta serviços utilizando essas plataformas. Sabe, tipo, todo mundo, né, que me conhece sabe, eu trabalho com visualização de arquitetura. De repente fala, cara, eu não trabalho em uma empresa, eu presto serviços via NFT. O cara entra na plataforma, tal, eu minto bagulho pra ele ter, sabe, tipo, sei lá, umas lógicas maluca, eu não Olha sei, só, cara. é verdade isso aí que você está falando. Eu só vou deixar aqui no ar aqui assim, tipo, quando tiver uma galeria de arte lá, que eu falei que a gente vai ter uma galeria de arte lá, vai ter que ter alguém lá para fazer um atendimento, talvez, ou para ser o cara como um moderador de fórum, entendeu? Ele vai estar lá, vai ser a função dele, vai ser pago para fazer isso. É. Vai ter o cara que vai projetar o. Assim, eu tenho super receio de falar sobre metaverso, porque, assim, tem muita gente falando merda, gente, na boa. Tem, Muita gente falando merda.
Tá longe de acontecer de verdade, de ter. Entra no Mas YouTube, vocês já vão achar um monte de. Ah, eu sou o arquiteto do metaverso. Eu produzo. Sabe, tipo, os caras. Aí você vê que o desgraçado não sabe nem jogar The Sims. Manja, tipo. Assim, a gente sabe que tem um monte de gente. Nesse momento tá todo mundo atirando pra todos os lados. Mas é nessa hora que a gente tem que também dar aquela olhada pro lado e falar, tá bom, o nego tá atirando pra todos os lados, mas será que é isso mesmo? Será que não é aquele lado ali que é o melhor? Vamos dar uma olhada naquele lado? E aí, de novo, pode ser que no futuro a gente tenha novas profissões. A nossa profissão, gente, não existia há 30 anos atrás. Você lembra, André? Há 30 anos atrás você não falava, pô, eu vou trabalhar com 3D. Não, velho. a sua de podcaster aí não existia há 10 anos atrás. Exato. Entendeu? Então, assim, a gente está numa situação em que as coisas estão acontecendo com tanta rapidez que a gente tem que ficar mais esperto. E aí, porra, né? Cada um vai ter que agora tem que cuidar mais do seu e ficar mais atento ainda. Andrezão, Cabeça aberta, né, cara? Total, Cabeça aberta para total. o futuro. O futuro vai ter tanta coisa diferente para a gente Foda, trabalhar e fazer, cara. é foda. E o mais legal é que pode ser que nada do que a gente está falando dê certo. Pode ser, Tipo, seja completamente outra coisa. Exatamente, é Mas isso que é mais divertido. mas uma coisa é fato: novas profissões vão surgir pra caramba Bom, daqui pra frente. bom. Coisas que a gente não imaginava que seriam uma profissão. E é por isso que é mais Tipo engraçado. artista de NFT. Mas é verdade. Por isso que eu falo. Por enquanto, os camaradas do YouTube que se auto-intitulam o artista do metaverso, o carpinteiro do metaverso, o coveiro do metaverso. Mano, esquece por enquanto. Vamos prestar atenção que daqui a pouco vai ter o ressuscitador do metaverso, não tem o coveiro. Cara, mas então... assim, uma real aqui, ó. Tem o cara que trabalha com a gente lá na nossa comunidade do Discord. Tipo, a função do cara é ele cuidar da comunidade, cara. Ele cuida da comunidade. Isso é a profissão dele nesse momento. Ele ganha para fazer isso. Eu imagino ele explicando isso nas festas de aniversário para as tias dele, né? Cara, então, tipo assim, já é uma profissão nova, cara. Que a gente nem sabe como é que chama, né? Community Manager. Então é bizarro, Sabe? né? É Community Manager. Não, tô falando assim, as pessoas, você vai falar pro cara que ele é gerente de comunidade, os caras, hã? O cara vai rir. O que você faz? Aqui no Brasil, você é gerente da favela, né? Tipo, o que você faz, sabe que é uma coisa né? engraçada, cara? A gente não vai acabar esse papo. Não vai. Eu já meio que desisti. Não, mas é porque é muito engraçado isso que a gente tá falando, porque, tipo assim, até eu lembro que no ano passado alguém tava sacaneando, eu lembro de ter visto vários posts assim, o cara coloca no currículo dele que ele é gerente de comunidade de internet. Velho, que ridículo, cara. Agora não é ridículo. Esse ano tem um monte de gente procurando gerente de comunidade de NFT, por exemplo. Sim. Faz sentido. Você conhece o Hugo Silvério, não conhece? Animador? Silvério? É. Ele, uma vez, eu trabalhei com ele na Cadritec há 200 anos atrás. Uma vez lembro dele. Ele veio me contar que ele, num aniversário, eu falo do aniversário porque a avó dele perguntou o que ele fazia. Ele falou, eu sou animador. Aí ela, mas você trabalha em buffet? Tipo, isso, sei lá, fazem 18 anos, 20 anos atrás. Hoje você fala, eu sou animador. Nossa, você trabalha na Pixar? É mais fácil alguém te perguntar isso hoje do que É verdade, né? tem razão, cara. Então, as coisas vão mudar. André, é isso aí. Vamos acabar. Vamos acabar hoje pela... eu quero super agradecer, obviamente, assim, eu sempre corro para meus brothers quando eu quero, né, falar sobre assuntos que eu não domino, porque, puta, eu tenho a sorte de conhecer gente sensacional que manja pra caralho, né? E você, obviamente, é um dos caras que... Eu também não domino, tá? Eu tô tentando entender. Não, mas foi uma puta de uma aula, velho. Foi uma puta de uma aula. Eu entendi melhor o que é o NFT, como é o sistema todo. Apesar de eu estar acompanhando as discussões, né, lá no grupo, lá no Face e tal, né, no NFT Brasil e tal, mas assim, tipo... organizar o pensamento ajuda muito. E você deu uma aula aqui de organizar o pensamento. Então, obrigado. E eu agradeço duplamente por a gente já ter combinado de fazer mais um. E vamos ver quem a gente consegue trazer aí e tal. E aí, de novo, gente, bota aqui as perguntas aí, pelo amor de Deus. Né? Ajuda a gente a criar esse conteúdo aí.
Quem vocês querem ver aqui? Muito... Coloque aqui nos comentários quem vocês querem ver. Vamos ver, a gente chama de Dê repente, um né? like, seus comentários são muito importantes para nós. É, isso aí, isso aí. Cara, mas valeu, velho. Valeu mesmo. Puta papo legal. Valeu, mano. Gente, é isso. De novo, a gente tá brincando aqui de deixa seu like, tá? Mas é isso, compartilha esse negócio, deixa o like, comenta, fala que foi bacana, que não foi, enfim. Mostra pra gente que a gente tá indo no caminho certo. A ideia do podcast, como sempre, é ajudar a comunidade 3D, né, ou CG, ou chame como quiser, a ir pra frente, porque é junto que vai todo mundo pra frente. E é nóis, e cola lá no vraymasters.com pra ver os outros episódios do podcast, no Face pra ver o que a gente tá fazendo, no Instagram, enfim, a gente tá em tudo. Vocês sabem onde a gente tá, e é nóis, a gente volta em edição extraordinária com mais um podcast, o mais limpinho da internet, o V-Ray Master Talk. Tchau. Eu dei uma porrada no microfone na hora que eu falei tchau.